Hoje nós vamos falar sobre trabalho nessa semana, sobre trabalho e energia. Então hoje a gente vai falar sobre trabalho e amanhã sobre energia, beleza? Então, o que é trabalho, né? A gente vai ver os conceitozinhos aqui. Trabalho vocês podem encontrar sendo representado pela letra do alfabeto grego tal, como se fosse esse T aí, ou vocês podem encontrar sendo representado por W, certo? Então, tanto podem encontrar o W ou como podem encontrar o tal. Não confundam o W de trabalho com velocidade angular. Velocidade angular é isso aqui, tá? É uma letra do alfabeto grego. É o ômega, que é como se fosse uma bundinha aí, né? O trabalho é um W, W normal mesmo. Então, o que é trabalho? Eu costumo utilizar esse conceito, né? É a quantidade de energia que você utiliza para realizar um deslocamento. É a quantidade de energia que você fornece para um corpo para que ele comece a se mover, ou a quantidade de energia que você retira de um corpo para que ele pare o seu movimento. E aí nós chamamos isso de trabalho. Eu vou mostrar aqui o trabalho de uma força constante, tá? Porque se a força for variável, a gente tem que utilizar um gráfico para poder descobrir quanto ela vale. E aí tem aquele na química, né? Tem aquela frase: nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma, né? Que Lavoisier teria dito isso nas reações químicas. E aí a gente utiliza isso na física, né? A energia não se cria, não se destrói, ela apenas se transforma. Então, há diversas formas de energia, a gente vai falar sobre isso, né? E as suas transformações. A energia ela nunca surge do nada. Por isso que não pode existir motor perpétuo, que é um motor que funciona eternamente. Não dá para você fazer um motor assim. Então a energia ela nunca vai surgir do nada, ela sempre vai se transformar. E em uma dessas transformações, eu vou ter trabalho, né? Quando eu faço uma transformação de energia para que o corpo entre em movimento, para que um corpo se desloque, ó, tem uma observação importante aqui, tá? Deslocamento, só para lembrar que a gente tinha dito no início dos nossos estudos, distância e deslocamento. Distância é de onde você sai, o quanto você efetivamente anda. Por exemplo, se você está andando de esteira e andou 10 quilômetros de esteira, a distância percorrida foi 10 quilômetros. Mas se você está andando nessa esteira, você percebe que essa esteira está parada e que você não saiu do canto. Você, embora tenha percorrido 10 quilômetros, você está no mesmo canto onde você começou. Então, o seu deslocamento foi zero. Trabalho, ele tem relação com deslocamento, tá bom? Então, no caso de você estar andando numa esteira, você percorreu 5 quilômetros, qual foi o trabalho realizado? Foi zero, porque você não teve deslocamento, tá bom? Então, trabalho está relacionado com deslocamento e não com a distância, isso é importante. Então, quando você vai lá ver uma bolinha, chutei uma bola, lá na frente eu sei que essa bola vai parar. Na hora que eu chuto uma bola, eu dei um impulso nessa bola. Tem muita coisa que a gente já estudou aqui, né? Tem ação e reação. Eu chutei a bola, coloquei um impulso nessa bola, essa bola adquiriu velocidade. Então, quando essa bola está se movendo, ela tem uma certa energia que nós chamamos de energia cinética. Vou falar já já. Lá na frente, essa bola parou. Então, na hora que eu chutei a bola, eu forneci energia para ela. Ela entrou em movimento, ela tem uma energia de movimento. E essa energia que eu forneci foi utilizada para que essa bola conseguisse realizar esse deslocamento. Ou seja, eu fiz com que essa bola realizasse um trabalho, tá? Eu realizei trabalho sobre essa bola, eu forneci energia para que ela se deslocasse. Mas lá na frente ela parou. Por que ela parou? Porque aqui entre ela e o chão
existe uma força de atrito. E eu disse a vocês que a força de atrito é uma força dissipativa. Ela tira a energia dos corpos. Ela retirou a energia dessa bola. Essa força de atrito, ela fez nessa bola um trabalho negativo. Ela realizou um trabalho negativo. Ela tirou a energia da bola. E eu, quando chutei, realizei um trabalho positivo. Forneci energia para essa bola. Beleza, galera? Então, o trabalho é essa força que você aplica para deslocar um corpo, fornecendo energia, ou é a força que você aplica retirando energia de um corpo? É o trabalho, tá bom? Qual a equação do trabalho? Trabalho, né, é dado por esta equação, força vezes deslocamento. Só que vale lembrar uma coisinha, né? Eu disse a decomposição de forças. Quando eu puxo um objeto aqui na diagonal, eu disse a vocês que eu estou puxando ele ao mesmo tempo para frente e para cima. Esse para frente aqui eu chamo de Fx e o para cima eu chamo de Fy. Eu disse a vocês que o trabalho ele é realizado de acordo com o deslocamento de um corpo. Quando eu pego essa força F e decomponho ela em Fx e Fy, peguei F, decompus em Fx, ou seja, quando eu puxo um objeto assim, eu estou puxando ele ao mesmo tempo assim e assim. Essa força para cima, ela não está deslocando. Esse bloquinho, quando eu estou puxando ele, ele não sai subindo, ele não sai pulando, né? A não ser que eu bote muita força e muito rápido. Quando eu puxo bem rápido, ele dá um pulinho. Mas se não, quando eu puxo, ele só vai para frente. Se ele só vai para frente e não está se movendo para cima, essa força Fy, ela não realiza trabalho. O trabalho da força Fy é igual a zero. Por quê? Porque não tem movimento desse bloquinho para cima. Só tem movimento dele para onde? Para frente. Então, como só tem movimento dele para frente, o trabalho que eu vou calcular aqui é em relação à força Fx, que é essa força para frente. E eu disse a vocês que Fx ela é F cosseno de alfa aqui, né? Se esse ângulo aqui é alfa ou teta, tanto faz. E esse alfa, o cosseno de alfa, nesse caso aí, quando eu tenho uma força sendo aplicada na horizontal, né? A gente tem que usar esta equação. Esse cosseno de alfa, o alfa ele é dado na questão. Mas quando a gente faz uma força na horizontal, que é o que vai acontecer nas questões, na maioria das questões, eles já dão uma força aplicada na horizontal. E quando essa força já é aplicada na horizontal, o cosseno é zero, e o cosseno de zero é 1. Então, esse cosseno ele vai-se embora. Eu estou só justificando por que vira esta equação, tá, galera? Então, na maioria dos casos, pelo menos nas questões que eu vou passar para vocês, a gente corta o cosseno porque a força, você está aplicando ela diretamente na horizontal. Tá bom? Já, a força F já é uma força Fx. Então, a gente já elimina o cosseno, tá bom? Na maioria na grande 95% das questões, você elimina esse cosseno aí, tá? É só força igual trabalho igual a força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Tudo bem, galera? Até aqui? Então, Ana Beatriz, esse seno aí é do PX, tá? E era quando ele estava inclinado, não era? Ó, quando ele está inclinado, aí eu tenho um PX puxando para baixo, tá? E um PY para cá. Aí esse PX aqui, ele é P seno de θ, tá bom? O F, né, Sabrina? Agora você está falando. O Fx é sempre na horizontal e o Fy é na vertical. Porque eu estou pegando essa força aqui, Sabrina, e eu estou dizendo que se eu puxasse assim, seria a mesma coisa de ter duas pessoas puxando assim. Se duas pessoas puxassem assim, esse objeto ia se mover na diagonal.
Então, quando eu estou puxando na diagonal, é a mesma coisa de ter duas pessoas puxando assim, entendeu? Na horizontal e na vertical. Só que essa força na vertical, como o objeto não está se movendo na direção dela, ela não realiza trabalho. Só quem realiza trabalho é quando a força a força faz com que o objeto se mova na direção dela. Se eu faço uma força no sentido do movimento do corpo, esse trabalho é positivo. Quando eu estou chutando a bola, estou fazendo uma força para ele se mover para frente. O trabalho dessa força que eu aplico é positivo. Tá? É um trabalho motor ou potente. Quando essa força ela é aplicada tentando parar o corpo, né? Fazendo um trabalho resistente, esse trabalho ele é negativo. Então, o trabalho negativo ele é como, por exemplo, a força de atrito, que é aplicada no sentido contrário ao movimento do corpo. O corpo está se movendo para frente e eu estou fazendo uma força para trás. Tá certo? Tudo bem, galera? Esse trabalho, como eu tinha dito a vocês, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Aí eu tenho força vetorial, deslocamento vetorial. Trabalho é uma grandeza escalar. Ele não tem direção e sentido. Tá bom? Então, quando eu faço uma força no sentido do movimento, esse trabalho é positivo. Quando eu faço uma força no sentido contrário, esse trabalho é negativo, ele é resistente. Ele está dissipando a energia, ele está tirando energia de um corpo. Então, essa energia que eu forneço para um corpo se deslocar, ou quando eu tiro a energia para que esse corpo pare, é o que eu chamo de trabalho. Fica claro, galera? Perguntas? Ó, como eu estou falando. Por que aquela força Fy para cima ela é zero? Primeiro porque o objeto não está se deslocando no sentido dela, tá? O objeto está se movendo para frente. Então, como não tem movimento para lá, não tem deslocamento para lá, o trabalho é zero. Se o deslocamento é zero, o trabalho é zero. Tá bom? Então, não precisa calcular, já que eu não tenho trabalho. E outra coisa, se o objeto está se movendo para frente, mas alguém está, vou chamar aqui de Fx, mas tem alguma força atuando para cima, note que aqui ó, existe um ângulo de 90 graus. Se eu pegasse aquela equação do trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se eu jogar nesta equação, o cosseno de 90 é zero. Cosseno de 90 é zero. Então, se eu jogar um zero aqui, tudo isso vira zero. Então, o trabalho da força Fy, se o objeto, observação, não estivesse deslocando no sentido dela. Porque se eu pegar uma bolinha aqui ó, e puxar ela assim, tem trabalho, tá certo? Aqui tem trabalho. Claro, porque eu estou fazendo essa bolinha se deslocar até uma certa altura. Então tem trabalho. Mas nessa caixinha que está se movendo para frente, essa força para cima não faz trabalho, não realiza trabalho, porque não tem deslocamento. E porque o cosseno 90 é zero. E eu coloquei aqui uma observação, né? Ó. A força centrípeta, aquela que aponta para o centro, quando o objeto está se movendo em movimento circular, né? Ó, quando o objeto está se movendo em movimento circular, eu disse que existe uma força que puxa esse objeto para o centro. Eu chamo de força centrípeta. Mas essa bolinha ela não vai se mover para lá, ela quer se mover para frente, que é o sentido da velocidade dela. Então, essa força centrípeta ela não realiza trabalho. Assim como a força magnética também não realiza trabalho. Tá bom, galera? Quando no movimento circular. Tá? Se eu tivesse uma força de atrito, se fosse um carro fazendo uma curva, quem segura o carro na curva
é a força de atrito, é ela que faz o papel da força centrípeta. Então, o trabalho dela também seria zero. Por quê? Porque o objeto não se desloca no sentido da força de atrito. Tá certo. Em um gráfico, eu disse a vocês o seguinte, presta atenção. Quando a gente viu o impulso, eu disse que sempre que você tiver um gráfico onde essas variáveis se multipliquem, a área desse gráfico, digamos aqui um triângulo, a área desse gráfico é o resultado dessa equação aqui, ó. No caso, é o impulso. Se eu calculasse a área do triângulo aqui, eu estaria encontrando o impulso. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tiver alguma equação onde força multiplique deslocamento, a área desse gráfico representa o resultado dessa equação. Força vezes deslocamento é igual ao trabalho. Então, isso aqui, ó, representa o trabalho. No caso aqui, um retângulo. Como é uma força constante, eu não precisaria calcular a área. Era só usar a equação. Força vezes deslocamento, já que a força é uma só. Então, pegaria essa força e pegaria esse deslocamento aqui. Mas quando a força for variável, como aqui, ó, então o trabalho ele vai ser a área desse gráfico. Ó. Trabalho, área desse gráfico, trabalho total, área positiva, trabalho positivo, e aqui embaixo, ó, trabalho negativo. Então, somaria tudo. Trabalho é a área do gráfico. Força vezes deslocamento, tá? Força vezes deslocamento. O resultado dessa equação é trabalho. Então, a área do gráfico representa o trabalho. Certo, beleza, né, galera? Então, aqui, ó. Determine o trabalho realizado no gráfico abaixo. Note, a força está variando de 20 até 100. Eu não tenho como fazer a equação, porque na equação a força tem que ser constante. Então, eu tenho que fazer a área do gráfico. Que figura geométrica é essa? É um trapézio. Só que ele está virado de lado, né? Ó, é um trapézio. Se eu virar ele aqui, eu tenho um trapézio. Aí eu tenho base maior, base menor e altura. Qual é a área do trapézio? O trabalho vai ser a área do trapézio, que é dado por Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Base maior, ó, base maior, é esse lado aqui, ó, Bzão. Bzão. O professor podia fazer um retângulo e um triângulo? Poderia, não tem problema não. Bzão vai de 0 a 100. 100. Então fica 100 mais Bzinho, aqui, ó, de 0 a 20, vezes a altura, ó, ele tá de lado, lembra, tá? Alguém tem alguma dúvida em ver esse trapézio aqui? Alguma dúvida nesse trapézio? Uma pergunta? 100 mais 20, 120, então fica trabalho igual a 120 vezes 5 sobre 2. Certo, Maria? Então, aqui eu vou ter 0, 0 sobe 1, 5 mais 1, 6. 600 dividido por 2. 300, unidade de trabalho, que é a unidade de energia, Joule, que é o nome de um cara, tá? J maiúsculo, Joule. 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 Faz comigo, biquinho. Joule. Joule. Pronto. Dúvidas? Perguntas? Posso passar, galera? Falem comigo.
Trabalho de uma força variável é a área do gráfico. Olhou para um gráfico, força deslocamento, é trabalho. Olhou para um gráfico, força tempo, é impulso. Isso tem que treinar, tá, galera? Pro Enem isso é muito importante, de verdade. Trabalho da força peso. Quando você move um objeto para frente, está deslocando um objeto, se você faz força no sentido do deslocamento, trabalho positivo. Se você faz no sentido contrário, trabalho negativo. Aí agora a gente vai para o trabalho da força peso, que é quando você ergue um objeto para cima ou para baixo, tá? Quando eu estou movendo um objeto, forneço energia para que ele suba. Peguei esse lápis e levantei ele, baixei ele. Então, eu estou realizando um trabalho. Eu estou fazendo com que esse corpo se desloque. Trabalho é força vezes deslocamento. Quando eu estou erguendo um objeto, o trabalho, a força, é a força peso. E o deslocamento é justamente a altura que essa bolinha, que esse objeto vai alcançar. Então, a equação trabalho virou trabalho, peso e altura. Tá certo? Quando eu estou movendo o objeto nessa trajetória, nesse deslocamento, nessa direção, eu estou realizando um trabalho. Trabalho de que força? Da força-peso. Por quê? Por que da força-peso? Porque a força mínima necessária para que eu consiga erguer esse objeto é a força-peso. Então, é uma força constante. No mínimo, para que ele suba com velocidade constante, a força que eu tenho que fazer para cima é igual à força que responde para baixo, que é a peso, o princípio da inércia. Para que um corpo se mova com velocidade constante, a restante das forças tem que ser zero, tá? Então, a força é a força-peso e o deslocamento é a altura. Aí eu botei uma observação aqui. Ó. Quando o objeto está descendo, esse trabalho ele é positivo. Quando ele está subindo, ele é negativo. Por que, professor? Posso dar esse valor, esse sinal aleatoriamente? Não. Porque eu estou falando da força-peso, quando eu estou descendo, ela está atuando no sentido da trajetória, do deslocamento. Quando eu estou subindo um objeto, a força-peso ela está indo no sentido contrário. O objeto está indo para cima e a força-peso está puxando ele para baixo. Então, é um trabalho resistente, é um trabalho que quer impedir, quer dificultar que esse objeto suba. Esse é o trabalho da força-peso. Pergunta, dúvidas aqui? Até aqui, dúvidas? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, né? Então, essa equação ela fica massa vezes gravidade vezes altura. Diga, Ana. Tranquilo? Não entendeu? Ana Beatriz. Entendeu, né? Tranquilo. Trabalho da força elástica, né? A gente falou da força elástica, que era Kx, que é a lei de Hooke. Então, se eu faço força em um corpo elástico, esse corpo se deforma. Quando eu faço força, eu forneço energia para que ele se deforme, né? Então, eu vou realizar um trabalho sobre esse corpo. Esse trabalho também pode ser positivo e pode ser negativo. Quando eu faço força em um corpo, essa força ela depende do K, da constante, né? Da constante K, de acordo com a lei de Hooke. Essa constante é quem diz se é mais fácil ou mais difícil mover um objeto, né? Puxar um objeto ou comprimir um objeto. A constante K. Eu disse a vocês que se eu pegar um gráfico, esse K ele é constante, ela não varia. Então, se ela não varia, quando eu jogar isso num gráfico de força elástica vezes deslocamento, vai dar uma reta. Essa reta, né, ela mostra que alguma coisa é constante. Que coisa? Eu disse a vocês o seguinte: se tiver alguma equação onde esse cara ele seja dividido por esse, o resultado disso representa o gráfico. Então,
em um gráfico força vezes deformação, que é o deslocamento da mola, esse gráfico ele representa a constante elástica. Então, é uma reta indicando que esse valor ele é uma constante, né? Que é a minha constante elástica. Se eu pegar esse gráfico da força elástica, ele dá um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Jogando aqui, ó, a minha base é o x e a minha altura é o f. Então fica assim, ó. X vezes f sobre 2. Mas o que é f? É kx. Então fica assim. Kx sobre 2. X vezes x ao quadrado. É só para mostrar por que a equação da força elástica é kx ao quadrado. Trabalho da força elástica. Energia que eu forneço para deslocar, para deformar uma mola para mais ou para menos, é kx ao quadrado sobre 2. É a equação do trabalho da força elástica. Até aqui, nada. Vocês estão tão calados hoje que tá me dando agonia. De verdade. Dúvida, galera. É o último slide. Eu vou acabar o trabalho já. Vou mostrar só isso de trabalho. Diga logo. Diga. Vamos. Vou abrir aqui. Vou abrir o lista de exercícios, tá? Se não for pedir demais, faz mais uma vez amor comigo. Nem que seja como amigo, prometo manter em sigilo. Ó, a figura representa um gráfico F de uma força que atua sobre o corpo em função do seu deslocamento. Sabe-se que a força atua sempre na mesma direção do deslocamento, ou seja, um trabalho positivo. Pode-se afirmar que o trabalho no trecho do gráfico vale. Qual o trabalho aqui? Quanto é o trabalho aqui? Ó? Trabalho é a área desse gráfico. Por quê? Porque a força está variando. Ela vai de 0 a 10, depois de 10 a 0. Então, vou calcular a área desse gráfico. Que figura é essa? Um triângulo. É o trabalho. Base vezes altura sobre 2. Base. Ó. Altura dividido por 2. 1 vezes 10 sobre 2. 5 joules. Júlio. Vou botar, não botei ainda não. Vou botar. Ok? Vocês escrevem GSA, eu só quero ler GTA. Que diabo de videogame? Primeira vez que vocês colocaram. Botou material no GTA. GTA, no jogo. Aí porque eu percebi que era o Google Sala de Aula. Não sei se tem gabarito não, viu, Ana? Porque eu esqueço de botar. Preguiça, né? Esqueço mesmo. 9. Sobre o bloco atuam essas forças que vocês estão vendo. Força para trás, atrito. Para frente, F. Para baixo, peso. Para cima, normal. O trabalho da força de atrito é positivo, sim ou não? Sim ou não? Não. Muito bem sabendo. O trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Então, a primeira já está errada. O trabalho da força F vale 200 joules. Vamos ver. Trabalho é força vezes deslocamento. Tem a força? Tem. Tem. Tem o deslocamento? Tem. Ixi, professor, então é só substituir aqui, né? É. Ixi, professor, 100 vezes 2, ó. Ó, 200. Ixi, doido. Tá certo. Sim ou não?
O trabalho realizado pela força peso é diferente de zero. Ou seja, ele está dizendo, ele está afirmando que a força peso realiza trabalho. Se esse bloquinho se deslocou 2 metros, então é porque essa força F puxou ele se moveu para a direita. A força peso realizou trabalho? A força peso realiza trabalho? Sim ou não? Não. Não, ela vai se anular em valores, né? Mas eu quero dizer o seguinte: ela está realizando trabalho ou não? Não está. Por que ela não está realizando trabalho? Porque esse objeto não está se movendo na vertical. Normal realiza trabalho? Também não. Por quê? Porque não está se movendo na vertical. Então, qual o trabalho desses dois caras? É zero. Então, isso aqui está errado. Trabalho realizado pela normal é nulo, é zero. Correto. Então, resposta correta, 2 e 4. Entendeu? 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 Beleza, mano. Exatamente. Show. É show, papai. Ó, uma caixa d'água de 66 quilogramas precisa ser içada até o telhado de um pequeno edifício de 18 metros de altura. Poxa, velho, olha, eu esqueci. Lembrei agora que eu esqueci de novo de procurar essa aula de potência e rendimento. Poxa, velho, esqueci de novo. Vai aqui mesmo. Uma caixa d'água é içada até uma altura de 18 metros. Ela tem 66 quilogramas de massa. Foi puxada com a velocidade constante durante 2 minutos. Tempo, 2 minutos. Calcule a potência mínima necessária para realizar essa tarefa. Primeiro, vamos calcular o trabalho realizado. Trabalho da força-peso. É peso vezes altura. Trabalho é peso vezes altura. O que é peso? É massa vezes gravidade. Porque como é que eu sei, professor, que é o trabalho da força-peso? Quando eu estou erguendo, se eu estou erguendo é o peso, né? 66 vezes 10 vezes a altura. Então, esse trabalho, ele vale 680, ou 660 vezes 18. 11.880. Pronto. Calculei o meu trabalho. Professor, mas ele quer a potência. Eu não falei de potência, eu falei de potência agora, tá? Deveria ter colocado nos slides, eu não coloquei. Vamos aqui. Deixa eu baixar aqui. O que é potência? Quando você compra um som, no som vem dizendo a potência dele. Tem lá 300 watts de potência. Então ele está dizendo que para funcionar, aquele som ele consome 300 joules de energia, tá? Por segundo. Se eu tenho um outro som de 600 watts de potência, o de 600 vai fazer muito mais barulho do que o de 300. Porém, também vai consumir muito mais energia para funcionar. Se você tem um chuveiro elétrico na sua casa, eu tenho um chuveiro de 3.000 watts, eu tenho um chuveiro de 5.000 watts. Eu fui atrás do resistor, porque o daqui queimou. Eu só encontrei de 7.000 watts. 7.000 watts. É um absurdo de alta essa potência. Então, cada segundo, esse chuveiro consome 7.000 joules de energia. A água esquenta, parece que vai cozinhar um ovo. Então, é muita energia. A potência, ela diz a quantidade de energia que um corpo consome para funcionar. Então, o chuveiro consome muito mais energia, mas também esquenta muito mais. Se eu tivesse duas atividades a serem realizadas, né? Tenho duas secretárias. Olha, eu preciso que vocês organizem
essa pilha de documentos, a mesma pilha de documentos. Né? A secretária A e a secretária B vai organizar a mesma pilha de documentos. Aquela que realizar o mesmo trabalho em um menor intervalo de tempo é a mais potente. Então, potência, ela está relacionada com o tempo e está relacionada com a energia que foi gasta. Se eu tenho um carro que vai de 0 a 100 km por hora e ele gasta 10 segundos para fazer isso, mas eu tenho outro carro que gasta 8 segundos para ir de 0 a 100 km por hora, então esse de 8 segundos é um carro mais potente. Potência em carro, potência dada em watts, tá? Mas assim que o homem desenvolveu uma máquina, ele percebeu que aquela máquina ela fazia o mesmo trabalho de um cavalo. Então passou a ter a potência de um cavalo. Essa máquina ela tem a potência de um cavalo, é como se fosse um cavalo ali no motor, fazendo o mesmo trabalho dele. Essa máquina ela consegue fazer o mesmo trabalho de 4 cavalos. Então é como se eu tivesse 4 cavalos ali dentro do motor. Né? Então, 4 cavalos de potência. E aí deu-se um valor de um cavalo de potência igual a mais ou menos 725 watts, se não me engano. Tá? Só para conversão. Então, a unidade de potência é o watts, mas eu posso utilizar o cavalo quando a gente fala em carro, por exemplo. Mas a galera está mais acostumada com o cavalo. Potência é a quantidade de energia que foi gasta, na verdade, que foi convertida por segundo. Então, eu posso trabalhar a equação de potência, trabalho sobre tempo, ou posso utilizar energia sobre tempo. Depois eu vou falar sobre a energia, tá? Então, por enquanto, foca só aqui. Potência sobre tempo. Trabalho potência é trabalho sobre tempo. É a quantidade de energia que eu forneci dividido pelo tempo que foi gasto, que foi consumido essa energia. E aí um som, por exemplo, recebe energia elétrica, converte, esquenta, então converte em energia térmica e também faz funcionar o som, converte em energia sonora, tá bom? Então essa energia que que ele recebeu para converter nessas outras formas de energia, né, dividido pelo tempo, é a potência. Fica claro? Sim ou não? Dúvidas? Potência é a quantidade de energia que você consumiu por segundo. Dúvidas? E aí, existe um rendimento, tá? O rendimento eu posso chamar de potência útil sobre potência total. Por quê? Porque se um som nominal que eu chamo, se um som ele tem uma potência de 300 watts, ele não funciona com 300 watts. Útil mesmo, que ele utilize para funcionar, não é 300 watts, porque ele perde parte dessa energia esquentando, por exemplo. Então, existe a potência total, que é a que entra, e existe a útil, a que ele utiliza mesmo. Então, se eu forneço, se a potência total é 300 watts, mas ele só utiliza 200, então eu tenho que o rendimento, ou seja, esse som, ele aproveita algo em torno de 2/3 da sua energia, da energia fornecida, né? Que daria aqui, vai dar 0,6, né? 0,66, que seria 66% de toda a energia que eu forneço. Forneci 1.000 watts de energia e ele só utilizou 500. Então, se eu fizer a continha, 500 sobre 1.000 vai dar 0,5, né? Ou seja, esse som ele utiliza 50% da energia que eu forneço para funcionar. Para funcionar. Chama-se rendimento. Perguntas? Então, vamos voltar para a questão. Determine a potência. Calcule a potência. Então, pega aqui, ó, potência
É trabalho sobre tempo. Lembrem, a gente não trabalha com minuto, a gente só trabalha com segundo. Então, são 2 minutos, são quantos segundos? 2 minutos, são quantos segundos? 1 minuto tem quantos segundos? 2 minutos tem quantos segundos? 2 minutos tem quantos segundos? Quantos? Quantos segundos? Olha o tempo. 2 minutos tem quantos segundos? 120. Tudo bem, nada como a pressão psicológica. 120. Então, fica aqui, ó. 11.880 dividido por 120. 11.880 dividido por 120, resposta 99 watts. Não é watts, pelo amor de Deus, é watts, tá bom? Simples, né? Calculei o trabalho da força-peso e depois dividi pelo tempo. Achei a potência. Aqui, ó. Considere a figura a seguir, que representa uma parte dos degraus de uma escada. Suponha que essa figura está mostrando uma escada. Uma pessoa de... Anota aqui, ó, o que a questão está dando. 80 quilogramas, sobe 60 degraus em 120 segundos. No local onde a gravidade vale 10. Desprezando perdas por atrito, o trabalho realizado ao subir os 60 degraus e a potência valem. O trabalho e a potência valem. Tá bom? Trabalho, se ele está subindo, presta atenção, professor, mas ele está subindo e indo para frente. Tá, mas ele só quer o trabalho da energia gasta para subir. Se você tá na sua escola tem primeiro andar. Se você vai subir pelas escadas ou se você vai subir a rampa, o trabalho realizado para subir daqui de baixo até aqui em cima só depende do deslocamento. Deslocamento não quer saber como foi que você chegou. Ele só quer saber que você chegou. Então, se você subir uma altura aqui de 5 metros, por exemplo, daqui até aqui, não importa se foi pela escada ou se foi pela rampa. O trabalho que você realizou para se deslocar para cima, né, o trabalho da força-peso, foi o mesmo. Se tivesse uma corda e você quisesse subir pela corda, o trabalho seria o mesmo. Você ia gastar, você ia fazer mais força, porque você não está acostumado a sustentar o seu corpo pelos seus braços, né? E aí você acabaria fazendo mais força. Mas o trabalho realizado para se deslocar 5 metros é o mesmo, independente de como você chegou lá. Então, como eu estou falando de altura, trabalho da força-peso, trabalho para subir os 60 degraus, então eu tenho que saber quanto vale cada degrau. Para quê? Para saber a altura total. Trabalho da força-peso é peso vezes altura. Mas qual que é a altura? A altura são 60 degraus e cada degrau tem 15 centímetros. Está ali na questão. Está aqui na questão. Professor, e o 30 não vai usar? Não, porque eu não quero saber qual foi a energia para frente. Eu quero saber para cima, o trabalho para cima. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de 6 vezes 1,5, que dá 9. 9 metros. Aí para cá, ó. Peso. Peso é massa vezes gravidade vezes altura. Trabalho vai ser 80 vezes 10 vezes 9. Então, tem 800 vezes 9, que vai dar 7.200 joules. Dúvidas? Dúvidas? Olha a Vitória toda crossfiteira. Agora eu sei mesmo. Potência. Potência vai ser trabalho sobre tempo.
Então, tenho 7.200 dividido por o tempo, que é 120 segundos. 120 segundos. Então, eu tenho 7.200 dividido por 120, eu tenho 60 watts. Potência é igual a 60 watts. Dúvidas? Qual é a resposta? Dúvidas? Resposta, letra? Bora, meu povo. Letra A. Muito bem. Porque aí, ó, ao invés de escrever 7.200, eu escrevi ali, ó, 7,2 quilojoules. Muito bem. Perguntas, dúvidas, até aqui. Eu ia falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, nessa questão aqui, ó. Se eu tenho duas pessoas que vão puxar um balde dessa altura até essa, independente de quantas polias, ele só tem uma polia fixa. Esse tem uma fixa e uma móvel. Essa móvel faz o quê? Diminui a força necessária para puxar na metade. Mas se eles vão erguer o balde daqui para cá, é igual a rampa e a escada. Não importa como você chegou lá. O importante é a altura e o peso do balde. Então, se o peso é o mesmo e a altura é a mesma, o trabalho realizado por eles também é o mesmo. Tá bom? Só que a força do roxo é menor do que a força do verde. Aqui, ó, determine o trabalho total. Show. Aqui, ó, determine o trabalho total desse bloco. Note que eu tenho um gráfico acima e um gráfico abaixo. Significa que o gráfico de cima o trabalho é positivo e que o gráfico de baixo o trabalho é negativo. Você vai calcular esses dois trabalhos e somar. Qual é esse de cima? Esse aqui, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E esse aqui, triângulo, base vezes altura sobre 2. Só que esse aqui é negativo. Por quê? Porque está na parte de baixo. Eu calculo isso e somo. Tudo bem? Vocês conseguem fazer isso aí? Rápido? Bzão, Bzinho, a altura, dividido por 2. Base, altura e dividido por 2. Certo? Preciso fazer, vocês fazem. Depois. Note que no final aqui, ele quer o trabalho até 6 metros. De 5 para 6 metros, a força vale 0. Se de 5 para 6 metros a força vale 0, então não tem trabalho, né? Trabalho da parte 1, vou botar aqui, ó. Bzão, fez já, Ana. Mais Bzinho, vezes altura, sobre 2. Soma. Só que um vai ficar negativo, né? Então, no caso, você vai subtrair. Aí, ó. 3 mais 1, 4. 4 vezes 2 sobre 2. 4 joules. E o segundo, base de 3 até 5, 2. Altura, menos 2, dividido por 2. Menos 2. Quanto vale o trabalho total? 2 positivo, tá? Que o maior é o 4, né?
Trabalho total vai ser 4 mais menos 2. Que vai ficar mais com menos, menos. 4 menos 2, 2. Show. Aqui, ó. Marcos e Valério puxam a mesma mala na mesma altura. Ambos gastam o mesmo tempo. O que é que eu posso falar sobre as potências e os trabalhos? Trabalho da força peso é peso vezes altura. Trabalho é peso vezes altura. O peso da mala é a mesma. A altura é a mesma. Então, os trabalhos são iguais. E a potência? Potência é trabalho sobre tempo. Os trabalhos são iguais e os tempos são iguais. Se os trabalhos são iguais e os tempos são iguais, as potências são iguais. Ok? Perguntas? Eu estou passando aqui porque tem uns de energia, tá? As de energia eu estou pulando, depois a gente volta. Ó. Um corpo desloca-se em linha reta sob a ação de uma única força. O gráfico representa a força em função do deslocamento. Durante 12 metros de percurso indicados no gráfico, qual foi o trabalho realizado? Esse gráfico ele formou aqui, ó, um trapézio, mas presta atenção. É a área toda que está embaixo do gráfico. Não é só a área onde está o gráfico. É toda a área embaixo do gráfico. Então, é até aqui embaixo. Até aqui, ó. Eu tenho aqui um trapézio, ó. E eu tenho aqui embaixo um retângulo. Eu vou fazer as duas áreas e vou somar. Tá bom? Então, eu faço, ó, área do trapézio. Trabalho é a área do trapézio, Bzão, Bzinho, altura sobre 2, e vou fazer trabalho como sendo a área do triângulo, não, do retângulo, base vezes altura. E aí eu somo as duas. Tranquilo? Vou deixar para vocês fazerem, certo? Dava para fazer só o trapézio. É porque eu preciso daquela faixazinha de baixo também, entendeu, Sabrina? Eu preciso daquela faixazinha de baixo. Se você fizer o trapézio, você não considera ela. Não tem como você considerar aquela faixazinha de baixo no trapézio, sabe? Porque o trapézio é base grande, base menor e essa altura. A altura entre a base grande e a menor. Aí, essa partezinha aqui, se você fizesse só o trapézio, você estaria desconsiderando essa basezinha de baixo. Tá bom? Então, é só jogar na equação e substituir aí e resolver, tá certo? Deixar para vocês fazerem, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acabou. Perguntas, dúvidas? Trapézio deu 80, Ana. E o retângulo. Ana está dizendo que deu 80, então vou fazer o trapézio aqui. Bzão é de 0 a 12, é 12. Bzinho é de 4 até 8, 4. A altura de 0 até 15, desculpa, é de 5 até 15, 10. Sobre 2, tá? Aqui eu tenho 48, 48, ó.
Eu tenho 16 vezes 10 sobre 2. 160 sobre 2, que dá 80 joules. Perfeito, Ana. E o outro deu 60, Maria. Vamos ver. Base é de 0 a 12, 12. A altura é de 0 até 5, 60. Perfeito. Então, o trabalho total vai ser 80 mais 60, que dá 140. Dúvidas? Perguntas? Entenderam a nossa aula de hoje? O que é trabalho? É a quantidade de energia que eu forneço para um corpo se deslocar, ou se ele já está se deslocando, para ele parar. Essa quantidade de energia que eu tiro, como no atrito, né? Potência, que depende da quantidade de energia que o corpo consome, que aquele eletrodoméstico, aquele carro vai consumir por segundo. É potência. Rendimento, por exemplo, o motor de um carro tem um rendimento de aproximadamente 20% ou 30% de toda a gasolina que você coloca no carro, ele só utiliza para funcionar cerca de 20% a 30%. O resto ele perde. Então, isso é o rendimento. Tá bom? Show, galera. Fico feliz. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, viu? Quem não botou presente, lembra de colocar presente aí de novo, por favor, para a gente finalizar. Tá certo? Então, um beijo e até amanhã.